Pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Depois de algum tempo eu vou voltar a gravar vídeos aqui para o nosso canal. Então, eu sou o professor Marcelo Henrique e hoje a gente vai começar uma jornada nova por um campo que é simplesmente fascinante. Uma área muito importante da físico-química, a cinética química. Você já parou para pensar, por exemplo, por que algumas reações simplesmente são muito rápidas, outras são muito lentas? Então, nessa área, a gente trabalha com isso, né? Vou deixar aqui uma apresentação, a gente vai começar esse tema. Então, essa é o nosso estudo de hoje. Então, nós vamos discutir por que algumas coisas acontecem de forma mais simples, outras mais rápida, né? Então, se a gente pode pensar, por exemplo, algumas reações são muito explosivas, muito rápidas, e outras levam anos para acontecer, como, por exemplo, a ferrugem no seu portão, né? Alguns processos mais lentos. A termodinâmica nos diz se uma reação vai acontecer ou não, né? Se ela é possível de ocorrer ou não. Mas a cinética química nos diz o quão rápido essa reação vai ser e quais as condições para que essa transformação aconteça. E é sobre desvendar esses segredos, né, da velocidade das transformações químicas que a gente vai falar isso hoje. Então, vamos mergulhar nesse universo fascinante que é a cinética química. Então, começando, né, eu vou sempre deixar alguns textos aqui de apresentação, comentando com vocês, e a gente vai discutindo algumas coisinhas sobre isso, ok? Então, afinal das contas, o que é cinética química? Lembrando que isso é a primeira aula, tá? Se você curtir, já deixa o joinha aqui para mim, incentivo o professor, que a próxima aula a gente vai trazer conteúdo mais profundo, mais pesado, e a gente vai fazendo exercícios ao longo desse tempo, ok? Então, o que é a cinética química? Ela é um ramo fundamental da físico-química e se dedica ao estudo da velocidade e dos mecanismos pelos quais a reação ocorre. Então, repetindo, é o estudo da velocidade e dos mecanismos que fazem com que a reação aconteça. Em outras palavras, eu não quero saber aqui se a reação é possível ou não de acontecer. Eu quero analisar o quanto tempo e como essa transformação química acontece. Então, aí está a diferença da termodinâmica, principalmente a parte de equilíbrio químico. A termodinâmica ela vai focar no antes e no depois, nos estados final e inicial. A cinética química, ela vai, por sua vez, né, a gente vai explorar o caminho percorrido. O que acontece entre esse início e o final. E aí a gente vai analisar os estágios intermediários, mecanismos de reação e a taxa de cada um. Então, quando a gente compreende a cinética química, a gente desvenda todos esses mecanismos e consegue prever o tempo que a reação precisa para que ela se complete. Então, quando a gente fala de reação química, a gente está falando sobre isso, né? Cinética química, a gente está falando sobre isso. Como que isso vai acontecer? Dando seguimento, então nós teremos, né, pensando na vida nossa, né, mas onde que eu vou ter isso no meu dia a dia? Por que estudar isso é tão importante? A cinética química tem uma aplicabilidade muito grande e ela impacta nosso dia todo o tempo, né? Mesmo você não tendo noção que isso aconteça. Alguns exemplos, né? Na nossa engenharia química, que é a minha formação. Ela é extremamente importante para o projeto e otimização de reatores químicos. A nossa engenharia é muito forte em projeto de reatores químicos, né? Nosso principal conhecimento é nessa área. E aí a gente consegue garantir eficiência e segurança de processos industriais que ocorram reação química, né? Daí o nome, engenharia química. Indústria farmacêutica e de alimentos, né? Como, por exemplo, a parte de medicamentos. Então, ela é essencial para a gente determinar a validade de medicamentos e de produtos alimentícios, porque eu sei o quanto aquilo lá vai sendo degradado, e aí eu consigo assegurar a eficácia e a segurança daquilo que está sendo consumido. Engenharia ambiental, eu consigo auxiliar no tempo, determinar o tempo de biodegradação de alguns poluentes, de produtos jogados no lixo, como por exemplo sacolinhas, aqueles compostos que hoje são obrigatórios, biodegradáveis, e recuperar o tempo que eu levo para recuperar ambientes contaminados. Geologia e arqueologia.
Nessa área a gente consegue datar materiais orgânicos, inorgânicos e revelar, descobrir a idade de artefatos e formações geológicas antigas. E na área dos esportes, né, inclusive aqui, né, até mesmo nessa área de esportes, a gente consegue usar a cinética química para determinar substâncias que dopam, né, substâncias dopantes. E eu consigo garantir a integridade nas competições, que não vai ter nenhum competidor com vantagens sobre o outro, vantagens ilegais, né? Um competidor dopado, dependendo da substância, ele pode ter um desempenho melhor devido às substâncias que ele pode ter usado. Então, a cinética química, a gente consegue, é o famoso antidoping, né? A gente consegue eliminar essa desvantagem. Então, a cinética está em todos os lugares, né? Todos os lugares. Prosseguindo, né? Mais que a gente tem, né, para entender melhor ainda, mais o conceito de velocidade, a gente classifica as reações. Então, quando a gente entende o básico, aquilo que vai vir depois, as próximas aulas, ficam mais fáceis. Então, essa compreensão é fundamental para o estudo aprofundado da cinética. Então, a gente classifica a velocidade, as reações, de 3 formas principais. A primeira é por fase. Então, se as reações são homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas, elas acontecem em uma única fase, ou seja, tudo gasoso, tudo em solução, né, fase aquosa, ou heterogênea. Então, eu teria um catalisador sólido em um meio gasoso, por exemplo. Por etapas, eu posso classificar essas reações por etapas, quando ocorrem em única etapa ou quando eu tenho reações acontecendo por fases diferentes, né, múltiplas etapas intermediárias. Eu tenho uma reação no começo, essa reação desencadeia a segunda, a terceira, a quarta e a quinta é o finalzinho do processo. E por estequiometria. Eu tenho uma reação simples e uma reação múltipla, paralela, combinada, concorrente, tem vários tipos. Então, primeiro, classificação das reações. Que tipo de reação que eu tenho nesse processo? Depois, agora a gente vai analisar, né, eu não posso analisar somente isso, tem muita coisa aqui, tá? É uma área muito profunda. A velocidade de uma reação não é fixa. Ela pode ser controlada, modulada. O grande poder da cinética é que quando a gente compreende aquilo que influencia a velocidade da reação, a gente pode controlar e otimizar os processos químicos. Então, por exemplo, né, vamos ver os fatores chaves, aqueles que a gente pode usar para destacar. Né? Vamos olhar aqui na tela. Tenho concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a frequência de colisão entre moléculas. O que é uma reação química? Uma molécula de um reagente vai encontrar a molécula do outro reagente e vão colidir. Nesse momento, né, atração molecular, diversos fatores, a gente tem a reação acontecendo. Quanto mais colisões, maior a velocidade de reação. Pressão, principalmente para reações gasosas. Quanto mais pressão, maior contato entre as moléculas, né, aumenta a frequência de choque e, claro, a velocidade de reação aumenta. Né? Quanto mais interação, mais reação. Temperatura, mesma coisa. Né? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas e aí a gente tem mais colisão entre elas. E, por consequência, a velocidade da reação aumenta. A natureza química dos reagentes. Penúltimo item aqui. Penúltimo item. Digamos assim, né, algumas substâncias são mais fáceis de reagirem, de quebrar a ligação entre uma molécula e reagir com outra. Né, e alguns são mais difíceis, que têm ligações muito fortes. O tipo de ligação, se é ligação iônica, ligação covalente, adativa, seja lá qual for o tipo de ligação, e o tipo de interação intermolecular também. E isso, por si só, já define a própria natureza da velocidade. Uma ligação mais fraca implica em reações mais fáceis de quebrar. Né? Ligações fortes são mais difíceis de quebrar. Sexto item, superfície de contato. Então, para reações heterogêneas, se eu aumento a superfície de contato, a gente acelera a reação, porque eu tenho mais superfície para reagir. Mais partículas estão expostas para reagir. Então, por exemplo, se eu consigo dissolver um comprimido inteiro, e eu posso pulverizar ele, pegar o pó desse comprimido e dissolver na água.
Então, se você pensar no comprimido inteiro, ele vai levar muito tempo para dissolver na água. Se eu transformar ele em pó, é bem rápido. Então, quando a gente fala de superfície de contato, é isso. E o sexto item, luz e eletricidade. Algumas reações são fotossensíveis, elas são aceleradas pela luz, como, por exemplo, vamos pensar assim, alguns alimentos, o azeite de oliva. Você pode prestar atenção que ele sempre vai estar em uma embalagem escura, porque eu não quero que a luz degrade aquele meu material, aquele meu alimento. Vinho, né, alguns tipos de suco, alimentos, medicamentos, vêm em embalagens escuras, pelo mesmo motivo. Ou eletroquímica. Né, algumas substâncias a gente tem uma aceleração quando passa a corrente elétrica. Né? A nossa engenharia usa menos, mas também é possível acelerar a reação com o uso de corrente elétrica. É um caso interessante. Prosseguindo aqui, nós vamos falar agora sobre catalisadores. Né? Catálise é uma área muito bacana, uma área muito bonita da engenharia, que é uma área que estuda esses fatores que aceleram a velocidade da reação, que são os catalisadores. Então, catalisadores são substâncias que alteram a velocidade das reações químicas e eles não são consumidos no processo. Eles aumentam, ou diminuem, né? Existe esse caso também, mas a maioria, o objetivo é aumentar a velocidade da reação química. Então, eles fornecem um caminho reacional alternativo ao caminho original que tem uma energia de ativação menor. Essa energia de ativação é a energia que é preciso para que a reação aconteça. Né? Eu preciso fornecer aquela chama inicial para o gás de cozinha iniciar a chama. Então, esses catalisadores, eles diminuem a barreira energética. Eles um atalho, digamos assim que seja um atalho. A reação acontece mais fácil e mais rápido. O catalisador químico, ele não altera o equilíbrio químico. Né? Ele tem essa propriedade. Ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Então, o equilíbrio está em nível, nós não vamos alterar isso. Eu vou chegar naquele ponto mais rápido. O catalisador faz isso. Um exemplo clássico disso, que eu estou comentando aqui no slide, é enzimas. As famosas enzimas. São catalisadores biológicos que são essenciais à vida. Nosso corpo tem. Né? Outros animais têm. E outro caso de exemplo muito comum são os metais de transição. Né? Aqueles metais ali do meio, que são muito usados na indústria. Né? Muito ouro, muita platina e alguns carinhas ali do meio também são muito usados. Então, esses metais de transição são muito usados também como catalisadores de reações químicas. O zinco. Então, são vários compostos ali, várias ligas que são utilizadas. E é uma área muito bonita de ser estudada. Principalmente, eu vejo muito isso sendo estudado muito na área de pós-graduação, né, nível doutorado. É muito legal, muito bonito. Prosseguindo aqui, deixa eu trocar meu slide. Então, a gente já falou sobre o que influencia a velocidade da reação, né, alguns termos sobre isso, mas vamos à quantificação da velocidade da reação. O que é a velocidade de uma reação química? A velocidade da reação química, ela mede o quão rápido os reagentes vão ser consumidos, ou o quão rápido os produtos vão ser formados ao longo do tempo. Eu consigo determinar isso pela taxa de diminuição da concentração dos reagentes ou a taxa de aumento da concentração dos produtos. Então, o quanto meus reagentes diminuem, ou a concentração dos meus reagentes diminui, ou o quanto a concentração dos produtos aumenta. Então, eu consigo analisar por meio desses dois. Então, se eu tenho uma reação genérica, né, A mais 2B, como está aqui no slide, dando 3C mais 4D, a velocidade ela pode ser expressa por meio da concentração de cada um dos elementos, dividido pelo intervalo de tempo que levou para essa concentração variar. Né? Isso a gente vai ponderar pelo inverso do coeficiente estequiométrico, esse número que está antes do elemento, né, 2B. Então, 2 seria o coeficiente estequiométrico.
E aí a gente consegue ter uma relação. Então, o que seria a velocidade da reação aqui, né? O A, se você analisar, o A, o coeficiente estequiométrico dele é 1. Então, eu vou fazer, seria 1 vezes a variação do A, dividido por 1. Isso tem que ser negativo, porque ele é reagente. O B vai ficar 1 dividido por 2. Por quê? E o tempo, né, obviamente. Porque 2 é o coeficiente estequiométrico. Negativo de novo. O C vai ser dividido por 3. E a concentração do D é dividido por 4. Cada um dos seus coeficientes estequiométricos. A gente vai ver isso com exemplos na próxima aula que a gente vai postar aqui no canal. Eu vou fazer uma aula teórica como essa e depois uma aula prática. Prática, quando eu falo prática, entendo exercícios, né? De exemplos resolvidos no nosso quadro. A unidade padrão da velocidade de reação é mol por litro e por segundo. Então, mol por litro, o quanto eu tenho de concentração, o quanto isso varia pelo tempo, que é o segundo. Okay? E a unidade que faz bastante sentido. Eu gosto muito de analisar unidades, tá? A gente vai precisar disso para constante de reação. Dois conceitos muito importantes para o nosso estudo, né? Entender a duração e o estado final das reações, é o tempo de meia-vida e o equilíbrio. Eu tenho um gráfico ali à direita. O tempo de meia-vida é o tempo que eu preciso para atingir metade da concentração que eu tinha naquele intervalo de tempo. Então, se eu tenho 100 gramas, 100 mols, é o tempo que leva para eu atingir 50 mols. Então, nesse gráfico da imagem, se eu tenho 100 mols lá em cima, é o tempo que levo para chegar nos 50. Isso está bem especificado como tempo de meia-vida ali embaixo. Em reações mais lentas, isso é muito importante. Decaimento radioativo e alguns outros. Reações rápidas não vai ser tão influenciado, mas para reações lentas isso aqui é extremamente importante. Equilíbrio químico também entra aqui, né? Porque o que é o equilíbrio químico? É o tempo, é o momento que a gente atinge o equilíbrio, onde a concentração de reagentes e produtos não se alteram com o passar do tempo. A gente tem mudança, né? Tem reação acontecendo, mas ela acontece nas duas direções, tanto na direção dos produtos quanto dos reagentes, e acontece que a concentração não varia mais. Então a gente considera como as concentrações constantes, finais. E a gente observa isso no gráfico também, onde está especificado ali como tempo infinito. A partir desse tempo, a concentração, se eu não alterar nada, as concentrações não se alteram mais. Tá? É muito raro um produto chegar em, digamos assim, a reação 100%. A gente vai descobrir isso ao longo dessas aulas que a gente vai discutir aqui. Vamos para as leis fundamentais da cinética, que são também importantes. Então, para finalizar essa introdução, essa aula de introdução, a gente vai falar sobre as duas leis mais importantes da cinética, que descrevem a relação entre velocidade, concentração e temperatura. A primeira é a lei da ação das massas, ou lei da velocidade. Ela estabelece que, para uma reação elementar, a velocidade é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes. Isso elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, você tem aqui uma figura, mostra, né? O texto mostra. Se eu tenho K, um termo, o K é constante de velocidade, a gente vai estudar ela, tá? Principalmente com relação aos tipos de velocidade de reação, né? Reação de primeira ordem, de ordem 0, de ordem 2, ordem meio, né? Intermediário. Então, esse Azinho, aqui eu não consegui colocar elevado, né? A gente tem o hábito de trabalhar com programação, coloca o circunflexo. Então, essa reação A mais B dando produtos, a velocidade da reação é o K, que é a constante da reação, seria a concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico de Azinho, mais a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico do Bzinho. Então, o clássico dos clássicos é assim. Repetindo, né, eu vou trabalhar com isso na próxima aula. A lei de Arrhenius, que também é um início, que ela descreve a dependência da velocidade da reação com a temperatura e a energia de ativação dos compostos.
né? Então, energia de ativação é energia mínima para que a reação aconteça. E essa equação de Arrhenius ela vai mostrar para nós como a velocidade aumenta exponencialmente com a temperatura, o que confirma aquilo que a gente viu lá atrás sobre os fatores influenciadores de velocidade da reação. E, para concluir, né, essa primeira aula, nós vamos fazer o fechamento. A gente chegou ao fim da nossa introdução à cinética química. Lembrando que a cinética química é, sem dúvida nenhuma, um pilar fundamental para a engenharia que envolve processos químicos. E quando eu quero compreender e controlar transformações moleculares, eu preciso saber cinética química. Então, se você quer ser um engenheiro químico, ou engenheiro de processos químicos, ou uma engenharia que precisa depender de processos químicos, você tem que saber esse conteúdo. A cinética química ela dá o poder para a gente controlar e compreender a velocidade das reações. Não é algo que a gente usa só na academia, a gente usa também na pesquisa e desenvolvimento de processos. A gente viu hoje que fatores como velocidade, concentração e catalisadores são muito importantes para a gente controlar a velocidade da reação, modular essa velocidade, e que conhecer isso é indispensável para aplicações industriais, ambientais, médicas, tecnológicas, a lista é grande. E aí eu consigo inovar, criar sustentabilidade. Para fechar, eu gostaria que vocês refletissem sobre a pergunta que eu deixei aqui no slide. Você já pensou como a temperatura da sua geladeira afeta a validade dos alimentos? A resposta, obviamente, está na cinética química. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal para receber os próximos conteúdos de química, cinética química e depois ainda de reatores químicos. Deixe o seu sininho, ativa o sininho para não perder as próximas aulas, deixe um comentário, auxilie os colegas, vamos criar uma rede de influência aqui para todo mundo aprender junto. E deixe dúvidas, exemplos que a gente pode gravar para as próximas aulas, exemplos de reações químicas, sempre comentários, fortalece a nossa comunidade. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.